antes de seguir com o Gazeta Esportiva, eu quero lembrar você aí de casa que são as últimas semanas de inscrição para o vestibular da Faculdade Casper Líbero. Só mais alguns dias. Melhor faculdade de comunicação do Brasilzão. Aqui, ó, são 4 cursos. Jornalismo, que o Alexandre Silvestre está fazendo. Tá gostando, Silver? Pra caramba, cada aula que eu... Achei que você ia falar outra coisa. que eu saio dando cambalhota, cara. Resumindo, Beleza. quem se inscrever e passar pode estudar com o Silvestre. Já Vai pensou? ser meu bicho. Publicidade e propaganda, relações públicas, rádio, TV e internet. Então, ó, você que está assistindo aí, vem aqui para Casper Líbero, se inscreva, casperlibero.edu.br/vestibular. Michele, quando que é a prova? A prova acontece no dia 29 de outubro. E lá no site da Casper tem, assim, provas anteriores para você dar uma olhada, para você dar uma estudada, para você entender como que é a prova. Eu lembro que quando eu vim prestar a Casper aqui, não vou nem falar o ano, mas quando eu vim prestar, eu vim pessoalmente pedir as provas dos anos anteriores para dar uma olhada. Aí peguei o papel e tudo, fui estudar, fiz a prova. Naquela época era difícil, agora continua sendo difícil, pra caramba, como sempre. Beleza? Casper Líbero, vem aqui ser da nossa turma. A Letícia, que hoje está dirigindo a gente aqui, casperiana, nossa editora maravilhosa. A luta do Santos contra o rebaixamento continua. Ontem o Peixe perdeu para o Bragantino, mesmo com forte apoio da torcida na Vila. Pode rodar a reportagem da Marina Buffon. Numa difícil missão dentro de casa, o Santos recebeu o vice-líder do Brasileirão, Red Bull Bragantino, e conheceu sua primeira derrota sob comando do técnico Marcelo Fernandes. Antes do duelo, luzes e barulho na recepção da delegação santista. E logo no primeiro lance do primeiro tempo, com a arquibancada em polvorosa, Kevson invadiu a área e tocou para o Maxi Silveira, que fez o corta-luz para o Lucas Lima mandar para a trave. Jean Lucas e depois Marcos Leonardo ainda tentaram. Mas o Massa Bruta jogou um balde de água fria e abriu o placar com menos de 10 minutos, neste chute de Aderlan na trave e rebote de Eduardo Sacha. Mesmo com 2 defesas importantes e seguidas, João Paulo cometeu este pênalti em Matheus Gonçalves, que foi convertido por Sacha. Antes, Joaquim teve uma chance. E houve reclamação de penalidades nesses 2 lances, em cima do Lucas Braga e do Marcos Leonardo, mas nada marcado. Mal entraram as caras novas no segundo tempo, Braga ampliou neste lance do Elinho e do Eric Ramírez, que desviou na defesa alvinegra. Aos 37 minutos, olha que jogada inacreditável. Furque parou no Cleiton e o zagueiro Léo Ortiz tirou de peito o cabeceio do Patati. Pouco depois, o próprio Léo mandou contra e fez o gol de honra do Peixe. Placar final, 3-1 para o Bragantino, mas com muito apoio após o apito final. Com as vitórias do Vasco e do Bahia na rodada e esse revés aqui na Vila Belmiro, o Santos volta para a zona do rebaixamento na 17ª posição, estacionando nos 30 pontos e freando um bom momento na competição. Mas não há nem tempo para pensar nisso. No próximo domingo já é dia de duelo contra o Internacional lá no Beira-Rio. Estou muito satisfeito pelo que a equipe criou, porque pegamos um adversário dificílimo, um adversário que tem um conjunto muito bom. Um toque de bola, é o time que mais pressão pós-perda tem no campeonato, que mais finaliza. E a equipe se portou muito bem, jogou de igual para igual. Infelizmente não conseguimos executar nossas finalizações, eles foram felizes na deles. Entendeu? É assim que funciona.
E aí, gente, o que aconteceu? Bom, perdeu para o segundo colocado do Brasileirão. O Caixinha tá fazendo um trabalho muito bom nesse Bragantino, o Red Bull Bragantino, né, Garrafa? Que é um time muito alicerçado, é um time redondo. Né? Agora, que bacana que a torcida do Santos continua empurrando depois do jogo. Porque é disso que o time precisa para se salvar do rebaixamento. Enquanto o Bragantino vai garantindo, vai solidificando a vaga, pelo menos para a Libertadores, com uma pequena esperança de buscar o Botafogo. Matematicamente dá, não acredito, mas é o time que está mais próximo do líder do campeonato. E o Soteldo está fora do jogo contra o Inter porque foi suspenso por expulsão no jogo anterior. Isso é problema. Agora, veja como a situação do Santos era complicada. O Santos, nos 4 jogos com Marcelo Fernandes, venceu 3. De 12 pontos, ele fez 9. E mesmo assim, ele volta para a zona de rebaixamento. Agora, se você olha para a tabela, eu dei uma olhadinha aqui na tabela, era um jogo para descarte. É claro que o importante era ter vencido, porque você está pegando o segundo colocado do campeonato. Então, teoricamente, não é com ele que você vai brigar. Agora, o Santos tem o Inter no final de semana em Porto Alegre, essa parada é indigesta, e o Inter está ali próximo também do Santos, zona de rebaixamento, e depois tem o Coritiba em casa. Então, nesses 6 pontos, o Santos tem que fazer no mínimo 4. A vitória contra o Coxa em casa e tentar no mínimo, na pior das hipóteses, um empatezinho contra o Inter. E se perder? Se perder, a coisa começa a complicar, porque está na zona de rebaixamento. O que já está complicado, complica mais. Gente. Agora tá achatadinha, né, a tabela nessa parte de baixo. Não então... é complicada, mas não é para desesperar. Era um jogo de descarte, Michele. Até quando, eu pergunto para você, meu telespectador querido, vai a má fase do Palmeiras? O Verdão acumulou mais um tropeço na temporada ontem, inacreditável, dessa vez contra o Atlético Mineiro. E ontem eu falei, o Hulk vai jogar? Vai jogar. Vamos assistir. Sensibilidade. O Allianz Parque é assim, com muitos lugares vazios, não é coisa que a gente tá acostumado a ver aí em dia de jogo do Palmeiras, né? Só que as derrotas recentes no Campeonato Brasileiro e a eliminação na Libertadores pro Boca fizeram com que apenas 27.718 torcedores fossem ontem ao Allianz, o menor público do Palmeiras em casa nesse ano. Estamos na pior fase desde que nós chegamos aqui ao Palmeiras. Temos que assumir isso. E o que esse pessoal viu aqui na casa palmeirense foi a 4ª derrota seguida do Palmeiras no Brasileirão. Sem o Richard Rios e sem o Abel suspensos, mas com o Gustavo Gomes, o Piquerez e o Rafael Veiga, que atuaram nessa última data FIFA agora por Paraguai, Uruguai e Brasil, o Verdão perdeu pelo placar de 2-0. Usando uma camisa rosa e azul em referência às campanhas de conscientização dos cânceres de mama e de próstata, o Palmeiras viu o Hulk logo no primeiro chute do jogo fazer 1-0 pro Galo. O segundo do Atlético, é bem verdade, até poderia ter saído com o Alan Franco, mas o travessão apareceu no meio do caminho. O empate do Palmeiras parou nas mãos do Everson depois desse chute do Piquerez. O Otávio chegou a tirar a tinta da trave do Everton. Agora, a quantidade de gols que o Palmeiras perdeu no segundo tempo, meu amigo e minha amiga, o Luiz Guilherme, o Breno Lopes, o Zé Rafael e o Flaco Lopes tiveram tudo para balançar a rede no Allianz. Quem não desperdiçou a chance que teve foi o Paulinho. O camisa 10 do Galo aproveitou o ótimo passe do Saravia, pegou a zaga do Palmeiras completamente aberta e definiu o jogo. Falar do emocional, é lógico que uma eliminação numa meia-final, estando tão perto de poder atingir a final, é lógico que abala. A equipa não está com a fluidez que já demonstrou, não está com a lucidez e com a clarividência que já demonstrou, não há como esconder isso. Situação difícil, acho que nosso time não está acostumado, né, a passar por isso, mas temos que aceitar. Já enfrentamos situações difíceis, né, no passado, onde conseguimos sair, ganhar títulos trabalhando e é isso que temos que fazer. A gente já vai falar do Palmeiras, mas antes eu preciso dizer o seguinte: amanhã, dia 21 de outubro, é aniversário dessa pessoa maravilhosa que está aqui, ó.
Está aqui, pode pôr no telão, é o time! Aê! Grande Marcelo da Silva Neves, nosso cameraman. O público acaba sendo o público. Você vê a Corintiano, a expressão dos nossos cinegrafistas Tá aqui, né? Aí você vê se você tá agradando, não tá agradando, eles são muito Tá referências. feliz com o Yuri Alberto, né? Que legal, Ai, parabéns. E toca uma gaita, que eu vou dizer, toca uma gaita maravilhosa. Bom, Tim, Pedrinha você de tá sal aqui na no meu garganta coração. também, essa criança aí. Conheci ele, eu era uma criança. E ele também. Ó, falando do Palmeiras, vai, gente, mais uma derrota. O que está acontecendo? Não está jogando com fluidez, não está desempenhando. Aí o Gomes fala que não está acostumado a passar por isso. O que você tem a dizer? Pois não, Silvestre, pois não. Eu acredito que seja depressão pós-eliminação da semifinal da Libertadores. E aí embicou o time. A moral do time foi lá pra baixo. Gente, saiu do G4. Ô Silvestre, o Palmeiras teve um ano sofrível. Está tendo um ano sofrível. Discordo. Não é depressão, não. É O ano do Palmeiras é depressão, sim. sofrível. A torcida vinha cobrando. É depressão. Né? A torcida vinha cobrando reforços. Está provado que a torcida tinha razão referente a não sei. reforços. O time do Palmeiras hoje, ele não vence vem de 4 Verdade. derrotas, não vence há 6 jogos. A presidente está brigada com a torcida está brigada com a presidente do Palmeiras. Torcida organizada e Ah, parte da torcida comum. O torcedor ficou muito chateado com o que realmente aconteceu. Enfim, eles estão tentando aparar, se é que vão conseguir aparar essa aresta. O Abel não estava no banco de reservas ontem mais uma vez. São muitos problemas. Mas peraí, ele não estava porque estava suspenso. Porque é assim. Quando que foi a quantas semifinal, vezes? a semifinal com o Boca? Faz quanto tempo? 2 semanas? 15 dias, mais ou menos. Até 15 dias estava tudo bem. O ano era razoável, não era o melhor ano, mas era muito bom. Campeão Por que paulista. muito bom? Campeão paulista, campeão da Supercopa do Brasil. Parou. Aí morreu contra um time grande que é o São Paulo no mata-mata de quartas de final de Copa do Brasil e estava na semifinal, podendo ir para mais uma final para ser, quem sabe, o tetracampeão da Libertadores. Primeira vez um time brasileiro. Faz 15 dias. Morreu pelo caminho. Aí desaba tudo. Aí a presidente não presta, o técnico é teimoso, o elenco tá desgastado. Todo mundo fica... Vou lhe fazer uma pergunta. Eu não concordo com nada disso, Posso com lhe fazer nada uma disso. pergunta? Está lhe Com nada agradando o futebol que o Palmeiras vem desempenhando? Não Então está. é isso Nesses que a gente últimos está jogos, falando. Não, realmente não. O Palmeiras não está acostumado nos últimos anos a brigar, vejam só, o Palmeiras está fora do G4, Michele. Há uma possibilidade do Palmeiras nem ir à Copa Libertadores da América. mas Diretamente. É no G6, ele tá ainda. calma. Mas há uma possibilidade. E aí você tá querendo pegar o paninho e dar uma passada de pano. Vocês ficam Você tá sempre querendo com dar esse uma passada papo de de pano. passar pano, pô. Não é passar pano. Nem pano, nem pão. É que assim, ó, o São Paulinho tá Então tá feliz da tudo vida. bem, tá tudo Não, bem, O São Paulinho tá continua feliz da assim. vida, ganhou a Copa do Brasil agora. Sou São Paulinho, tô feliz, pô, foi demais. São Paulo tá jogando bem? Não tá jogando nada, cara. Jogou 2, 3 jogos bem. Um contra o Palmeiras, um contra o Corinthians, um contra o Flamengo. E foi campeão. Aí o Dorival Júnior já é o melhor técnico, não que ele não seja ótimo, bom, mas já é o melhor técnico, o Júlio Casares já é o melhor presidente. O Palmeiras até outro dia tava querendo emprestar a brincadeira. Vocês querem a Leila por 3 meses? Então tá bom. Agora tá não presta então tá mais tudo ninguém. Bem. Então Eu está não tô tudo bem dizendo no que tá tudo Palmeiras. bem, Eu mas também não tá gostaria tudo da mal. Leila, Não tá 3 tudo meses. bem, Michele. mas não tá tudo mal. São 6 jogos sem vencer, 4 derrotas, tá tudo bem. É Não uma está pequena nem depressão. tudo bem, nem tudo tão ruim assim. Tá bom. Bom, chegou, né, Garrafa? Chegou, tá tá. chegando, só que De não boa tá intenção, conseguindo. o Não céu dá tá sempre cheio. pra ganhar, né, gente? Agora seguimos com informações do Palmeiras ao vivo com o José Paes, que está na Academia de Futebol. Boa noite, Zé. O que você traz pra gente de repercussão dessa derrota do Verdão? Minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. É isso, estou aqui no número 2650 da Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo, Barra Funda. Mostra lá pra nós, Tominhas. Nosso cinegrafista vai mostrar pra vocês aí, Thomas Jefferson. Clima tranquilo, trânsito tranquilo por aqui também, apesar de sexta-feira, né, Michele? O que não tá nada tranquilo é o ambiente lá no Palmeiras, porque ontem no Allianz Parque tivemos derrota, tivemos protestos, tivemos treta também. Então vamos por partes.
quarta derrota consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que não acontecia desde 2020, quando o Luxemburgo perdeu 3, foi demitido, entrou o Cebola, perdeu 1. E aí também tivemos protestos por parte da torcida do Palmeiras. Uma parte da torcida, é bem verdade, né? A Mancha Verde, aí, a principal torcida organizada do Palmeiras, protestou contra a presidente Leila Pereira, contra o Anderson Barros, que é o homem forte do futebol do Verdão. Inclusive, temos uma imagem para mostrar para vocês. Em dado momento do jogo, a Mancha subiu um bandeirão da camisa do Palmeiras sem o logo da Crefisa, numa clara alusão aí, num claro protesto contra a presidente Leila Pereira, que também é presidente da Crefisa, da FAM, das patrocinadoras aí do Verdão neste atual momento. E essa treta aí entre Crefisa, aliás, entre Leila e entre torcida, também teve uma tretazinha ali no campo, viu, Michele? Treta entre o Veiga e o Rony, uma discussão, uma pequena discussão entre os dois jogadores. Também temos essa imagem para mostrar para vocês, porque em dado momento da partida ali, o Veiga reclamou com o Rony que o Rony não correu para pegar uma bola, não foi buscar o lançamento, aí o Rony ficou bravo com o Veiga, xingou o Veiga, o Endrick entrou ali para ser o cara da turma do deixa disso. Então os nervos estão aí, os ânimos estão aflorados no Palmeiras. O Gustavo Gomes foi o único jogador que parou na zona mista para conversar com a gente, para conversar com a imprensa depois dessa derrota do Palmeiras aí por 2-0 para o Atlético Mineiro. E aí ele foi questionado sobre esse momento, esses protestos aí da Mancha, de parte da torcida em relação a Leila, em relação ao Anderson Barros, se isso tem influenciado o jogo do Palmeiras, e também sobre essa discussão, essa mini treta ali no gramado entre o Veiga e o Rony. Vamos escutar então o xerife, o capitão do Verdão, Gustavo Gomes. Acho que é um momento onde o torcedor, a diretoria, o jogador, todo mundo tem que estar junto. Isso que nos levou a ganhar coisas importantes. Como sempre falamos, lá em Palmeiras somos uma família. Acho que uma situação assim é muito importante estar todo mundo junto. São coisas que acontecem dentro do campo, fica aí dentro, não aconteceu nada. Todo mundo está nervoso, né, porque a gente quer ganhar. Mas como eu falei, temos que voltar a focar, trabalhar com muita humildade nesse momento difícil para voltar a vencer. Bom, acho que assim, quando o time tá ganhando, tá tudo bem. Aí quando o time perde, né, 1-1, vira um furdunço, né? Ó, eu e o Garrafa aqui, por exemplo. Nossa. A gente Não me briga, coloque nos seus exemplos. Vocês sempre dentro tão ganhando. e fora de campo, o tempo todo. O tempo todo. E nós nos amamos. Você não fale por você, não fale por mim. Quem disse que eu te Olha lá, rachou o vestiário. Gente, essa briguinha, isso é do normal. jogo, isso é do jogo, Michele. Isso aí qualquer um. Você joga bola? É do jogo. Você jogou já? Lá. Joguei. Isso aí tem qualquer... Agora, é óbvio que... Mas isso aparece mais quando agora. você não tem resultados. Quando você não tem resultados. Como disse na reportagem, os ânimos aflorados, né? Mas Pus a bola lá, você não foi nela? Lá, passa ânimos direito, aflorados. não sei o quê. Vai pra aquele lugar, não sei o quê. Isso é do futebol. Pelo amor É de do Deus. futebol, mas Não você pode, não né? via isso quando os resultados estavam acontecendo. né? Às vezes tem discussão dentro do vestiário. O Gomes fala uma coisa importante, que o Palmeiras é uma família, e é verdade. E em família todo mundo briga, mas a coisa não tá muito legal. Ainda mais numa italiana. Não é ainda mais numa italiana. Então Italiana misturada com portuguesa. Agora, a Aí minha preocupação, Silvestre, e você conhece o Palmeiras até por cobrir muito mais do que eu não sei a relação da torcida do Palmeiras, ou parte da torcida do Palmeiras, com a presidente do Palmeiras, se isso vai ter volta. Me parece que, pelas declarações de ambos os lados, o clima azedou muito. E isso, de certa forma, é ruim para o Palmeiras. Peraí, Claro. azedou o clima entre o Rony e o Veiga? Não, entre a presidente e a torcida, né? Mas já tava azedo isso. Mas aí porque eu acho que assim, quando uma tem briga briga... política, né? Mas quando tem Tirou briga, o as coisas se dinheiro. resolvem. A minha preocupação, e é mais até uma pergunta para o Silvestre, é se isso pode ser contornado. Eu, à distância, vejo que a relação está encerrada de ambos os lados. Não Aliás, sei você. só antes do Silvestre falar, eu vou dar uma informação que a Gabi, a nossa estagiária aqui, como torcedora, ela estava lá no jogo, sempre vai aos jogos, ela escreveu o seguinte: no final do jogo, por conta dos protestos contra a tia Leila, aumentaram, né, o som do hino do Palmeiras lá no estádio, pra calar a que torcida. toca no final pra, né, não ficar... Calar o protesto. Estavam pra- xingando a presidente. mas eu acho que foi de muito não mau é legal. gosto xingar ela do jeito que xingaram. Não gostei. Mas faz parte do futebol, Michele. É Ó, assim, né? Tem os louros e você tem que estar preparado para tudo. Agora, se aumentar o hino para calar a torcida, eu tô dizendo... Mas sabe Ué, eu cada tô um usa as armas que tem. Mas eu tô dizendo, mas você vai ficar brigando com a própria torcida. Eu não concordo com essa
pressão toda para cima da Leila, também. tá? Claro que pode melhorar a gestão sempre, pode trazer um reforço, ok. Mas agora não presta mais. Agora, o que a torcida do Palmeiras fez à Mancha foi muito criativo. Esse tipo da de camisa, protesto eu né? achei muito Isso legal. eu achei legal também. Porque foi muito criativo, né? Botar lá a camisa gigante sem o patrocínio, que é a empresa da Leila. Mas é um exagero, Então, hein? Né? É um o Palmeiras exagero. que perde, é a camisa, é a presidente que aumenta o som pra torcida não falar. O Palmeiras tá brigando com ele mesmo. Eu acho, esse clima de ruim. disputa é ruim pro Palmeiras. Quem Sem perde é o dúvida, Palmeiras, sem né? dúvida. O protestar com a camisa, eu não acho legal, porque afinal de contas é a patrocinadora do clube que está Mas injetando dinheiro. politicamente analisando, eu sei que o tempo estourou já nesse assunto, então, mas se estourou, politicamente analisando, Ah. eu não duvido que num futuro breve as partes se acertem. Opa! Informação Não, não ou é informação. sensibilidade? Não, é sensibilidade, porque assim é na política, assim é no futebol entre Tenho os dúvidas, dirigentes. tenho dúvidas. né? Bom, Tudo é do seguinte, interesse. Se você fica na expectativa de ver o craque do seu time entre os premiados do Troféu Mesa Redonda, tá na hora de você dar uma força pro seu ídolo. Votação aberta no site troféumesarredonda.com.br. Quer ser um dos escolhidos para assistir de pertinho a gravação e ainda tentar ganhar uma camisa oficial do seu time? É só acessar o site, votar, participar do nosso concurso cultural, escolher os destaques e no final da votação seguir ali todas as instruções para participar e tentar vir aqui assistir a gravação do Troféu Mesa Redonda 20 anos da Oscar do futebol brasileiro. Amanhã tem final de Libertadores Feminina, é Palmeiras e Corinthians, é Corinthians e Palmeiras, é o título que tá faltando pro Corinthians. Afinal de contas, só as meninas podem dar esse título aí, essa alegria, né, pro Corinthians. E as meninas do Palmeiras também, para ter mais uma alegria ao timão. Vale troféu, hein, de campeão da América. E quem traz os detalhes é a Marina Buffon. Boa noite, Má, tá contigo. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, amanhã, grande final da Copa Libertadores Feminina, um derby histórico que vai acontecer às 8h30 da noite lá no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia. Antes, um pouquinho, vai ter a disputa do terceiro lugar entre o Internacional, que perdeu para o Corinthians, e o Atlético Nacional, às 5h30 da tarde. Então, tem essa disputa de terceiro lugar, mas depois, às 8h30, vai ter esse jogaço de bola. De um lado, o Palmeiras, que ainda está 100%, ganhou todos os jogos da fase de grupos, venceu todos os jogos também dos mata-matas da quarta semis e agora pretende também chegar à sua segunda taça, na sua segunda participação. Lembrando que o Palmeiras fez 24 gols, tem como maior destaque a Bia Zanerato, que está buscando a artilharia isolada da competição geral. Do outro lado, a equipe comandada pelo Arthur Elias, que vai para o último jogo comandando o Corinthians nessa longa e vitoriosa passagem. Depois ele vai comandar a seleção brasileira feminina, como a gente já sabe. O Corinthians, que venceu todos os confrontos, exceto esse último na quarta-feira contra o Internacional. 1-1, foi para os pênaltis, só levou este golzinho, então realmente as expectativas estão muito altas. Pena que não é no Brasil aqui o jogo, né, para a gente poder acompanhar de mais perto, mas às 8h30 da noite muitos canais aí vão transmitir essa grande final. É a segunda final 100% brasileira, a outra foi entre Corinthians e Ferroviária. O Corinthians levou, Corinthians que vai em busca da sua quarta taça e o Palmeiras em busca da segunda. Quais são as suas apostas por aí? Quais são as apostas por aqui? A gente vai ter o palpitômetro, então. Vamos lá. Música do palpitômetro. Corinthians por aqui. Tanana. Como é? Tanana. Nem põe mais o negocinho. O Corinthians tá numa fase. Tá melhorando. Corinthians! Timão quase conseguiu um ótimo resultado Como no é que é a Maracanã. vinheta do Corinthians? Mas acabou cedendo. Eu quero ver a do São Paulo, a do empate. Palmeiras e a do Santos também, de vez em quando, Sei lá, viu, VTP. diretor? Qual que é a do Palmeiras? Cadê? Não tem. Tan, 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 tan. Ah, mas só um tan, mas é grande, ó. Tan, tan, Não, tan, tem- tan, tem tan, outro- Tem entendeu? curtinho também. Tem que achar curtinho, então, de todo mundo. O empate, Corinthians, ontem, um duelo com algumas polêmicas, hein? Arbitragem bem polêmica também. Será que o Péssima. time melhorou sob o comando do Mano? Olhadinha. Ontem teve Fluminense e Corinthians no Maracanã e olha, não faltou emoção. Logo de cara, o Yuri Alberto abriu o placar. 1-0 Corinthians nesse golaço. E ele quase ampliou após erro nessa saidinha de jogo bizarra do Flu. Dinizismo, hein? Mas ele chutou pra fora. E como quem não faz, toma, Lima fez esse golaço e empatou pro tricolor das Laranjeiras 1-1.
Porém, ainda no primeiro tempo, teve outro vacilo do Flu, esse em dose dupla. André e Marcelo deram uma bobeira gigantesca e entregaram de bandeja pro Yuri Alberto, que desta vez não perdoou. 2-1 Timão. E para aumentar ainda mais a vantagem, o Corinthians teve esse pênalti aí marcado a seu favor, convertido pelo Fábio Santos. 3-1. Em seguida, o Flu foi para cima e pediu penalidade nesse lance. Repare que o Fábio Santos pisa no pé do jogador do Fluminense com a bola ainda em jogo. Foi pênalti ou não foi? O Fluminense seguiu indo para cima e iniciou uma reação com Lima, que fez outro golaço, mas desta vez de fora da área. E novamente o Flu pediu pênalti nesse outro lance que gerou muita, mas muita reclamação. O Keno arrancou, a bola bateu no braço do Gil, no braço do Fagner e, por fim, no braço do Keno. Mas para o juizão Paulo César Zanovelli, só valeu o toque no braço do atacante do Flusão. Resultado, falta para o Corinthians e Thiago Santos expulso por reclamação. E a polêmica só aumentou quando o juizão deu falta do Samuel Xavier nesse lance e, em seguida, amarelou o Lima por reclamação. Não bastasse toda essa loucura, o homem do apito quase derrubou o cartão na emoção de expulsar o Felipe Melo também por reclamação. Calma aí, Zanovelli. E mesmo com toda essa confusão, sobrou um pouco de espaço para o futebol, sim, e o Flusão tentou o empate com Marcelo de novo e conseguiu, mas com John Arias, 3-3. E olha, o tricolor quase virou com o Keno. Que pressão! Mas foi isso. Fluminense 3, Corinthians também 3. Esse placar final. Primeiro tempo muito bom. A equipe realizando muito daquilo que a gente trabalhou durante esse período. Acho que foi visível, né, a melhora no aspecto de construção, naquilo que a gente pensa de futebol, de competição também, de intensidade de jogo, porque o Fluminense exige bastante da gente assim. Segundo tempo, naturalmente o Fluminense iria arriscar, né? Fez uma substituição que sempre faz, tirando um zagueiro, baixando o André, colocando mais um jogador. Esse jogador que entrou se chama Arias, né? Um dos melhores jogadores do nosso campeonato brasileiro. E o Fluminense nos empurrou para trás, né? Olha, o Corinthians nesse primeiro tempo jogou muito bem. A gente já percebeu uma evolução no time. Eu achei que se fosse... E o segundo? E no segundo... Aí o segundo, se não é o Cássio... Foi um grande jogo, essa é a verdade. Um jogo de 6 gols, um jogaço. A torcida corintiana gostou do que viu no primeiro tempo. Sim. Mas aí no segundo tempo... Acho que cansou também. Tem esse aspecto físico, isso é importante, até porque o Corinthians trocou de comissões técnicas, foram quantas? 5, 6 na temporada, são outras metodologias. Eu desço olha, jogo de muitos gols, jogo de muitos gols e gols bonitos, não é? E no segundo tempo o Corinthians até podia, no meu entendimento, Silvestre, administrar um pouquinho essa vantagem de 3-2, mas você abre uma vantagem, né? Você abre uma vantagem de 2 gols, né? Então, problema... Ó a saidinha! Cara, isso é uma piada do futebol. Sair jogando assim, eu não consigo. O Cano e o centroavante lá atrás. O centroavante lá atrás. É inacreditável, cara. Mas às vezes assim, mas não pode. Isso não existe no futebol. Não pode. Sair jogando é uma coisa, mas pressionado assim não dá pra sair jogando na pequena área. E o Yuri Alberto perdeu um gol desse também. Ele fez um golaço, fez 2 gols, mas não pode perder um gol desse. É ridículo. Agora, o Silvestre, ainda pra gente falar dos lances polêmicos, olhando a classificação, o Corinthians tem o América nesse final de semana, ele pegou o Fluminense, que vai disputar o título da Libertadores e tal. Então, o ponto lá foi muito bom. Foi muito bom. O Corinthians podia ter saído com os 3 pontos, mas um pontinho lá no Rio foi muito bom, porque pega o América. Se tiver o mesmo comportamento do primeiro tempo contra o América que teve lá no Maracanã, dificilmente o Corinthians perde, deve sair com vitória e o Corinthians vai se distanciando aos poucos. Sobre as polêmicas do jogo. Posso só falar uma coisa antes da polêmica? A gente falou muito do Corinthians, mas assim, as mexidas que o Diniz fez no segundo tempo, ele libera o Marcelo para jogar no campo inteiro, que jogou o Marcelo um absurdo. No segundo tempo. No segundo tempo. Ele libera... Chegou a ser vaiado pela torcida do Flu, vê se pode. Isso. Então as mudanças... Marcelo, faz o que você quiser, e ele fez. Que o Diniz fez, né, foram fundamentais. O Fluminense fez um segundo tempo espetacular, mas não pode, contra o Boca na final, se ficar com esse negócio de ficar cruzando bolinha na frente do goleiro, vai perder o campeonato, hein? Vai perder a Libertadores. Então, o pênalti para mim, a favor do Corinthians para mim, essa imagem aí,
ela não demonstra muito. Tem uma outra imagem, porque nós não somos detentores do direito, então a gente mostra o material que a gente recebe, né? Uma outra imagem deixa bem claro que para mim houve um pênalti. Pra mim não é nada houve claro. falta, ó. Por trás, o jogador do Corinthians é desequilibrado dentro da área, ó. Você viu os caras no Por VAR essa imagem, conversando? por essa imagem, Ó, você tem não ponto de consegue- contato, o braço nas costas. Não, tem um braço direito por uma outra imagem, Silvestre. É o braço direito, eu sei, lamentavelmente. nas costas, mas o ponto de contato Pra mim- não significa pra mim, falta, é pênalti. ponto de contato. Pra mim, não. Pênalti, acertou o árbitro. No lance do Fábio Santos, o atacante do Fluminense já tinha chutado a Câmera bola. lenta isso aí também. Ó, a gente quer tá... ver? Eu não gosto de olhar Ó. pela câmera lenta. Ó, o jogador do Estragaram o Fluminense futebol, já tinha posso falar, chutado a estragaram bola. o futebol, velho. O jogador já tinha chutado a bola e o Fábio Santos pisa no pé Tem que dar o do pênalti. atacante. Eu Se não- arrega- eu não daria, mas tem porque que dar, O velho. Fábio Santos não influenciou em nada nesse Mas chute. não importa, a bola tava Aí ainda não pode no pisar, campo. pisou no Não pé na pode. área. Então, não pode pisar, não pisem aí, Não, por favor, hein? tem Não pisem, pisões hein? e pisões, né? Assim, Mas quando- então, mas ele pisou, ele não foi o pisão que atrapalhou o lance, que evitou, foi o pisão. Mas aí você Foi um entra pisão ali. naquela. Você não, Se a fosse força- fora do lance força da bola, Silvio, desproporcional, se fosse foi fora do lance, desajeitar, fosse fora do lance de bola, todo mundo ia achar, não, normal, mas como foi o jogador que poderia ter feito um gol, Eu estou sendo contaminado pelo VAR. Pra mim isso não é pênalti, mas como tem a imagem e a bola ainda está em jogo. Samuel Xavier tá livre, ó, ele bate e não tem nada a ver com o pisão do Agora Fábio o outro Santos. pênalti lá que deram pro Corinthians, pelo amor de Deus. Bom, seguimos com o Corinthians por aqui. Thiago Salazar foi pro Parque São Jorge conferir como que repercutiu esse empate do Timão. Boa noite, Salazar. Conta tudo pra gente. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo do Gazeta Esportiva. Pois é, estamos no Parque São Jorge hoje. Por aqui, muito tranquilo, né? Tudo muito tranquilo do lado de fora, porque você sabe que lá dentro do Parque São Jorge as coisas estão quentes, a eleição à presidência do time está chegando, do time não, né? Do clube, porque aqui a gente está falando do clube social. O presidente vai ter que assumir tudo isso aqui. Esse prédio que o Márcio está mostrando para vocês é o prédio onde fica o futuro, onde vai ficar o futuro presidente do Corinthians. Aliás, uma informação importante é de que não houve solicitação de impugnação de nenhuma das candidaturas, então André Negão e Augusto Melo vão concorrer a esse pleito. Mas vamos repercutir agora o jogo de ontem, 3-3, Corinthians e Fluminense lá no Maracanã. E aí eu quero lembrá-los daquela informação que eu venho trazendo aí nas últimas 2 semanas, com o auxílio do Yuri Medeiros lá no site, de que no Corinthians, com Vanderlei Luxemburgo, havia um respeito, um bom relacionamento com o Lucha, mas um incômodo muito grande com o trabalho que era desenvolvido no CT. Tanto jogadores quanto dirigentes entendiam que a equipe não era preparada como deveria ser, com treinos, com vídeos, com a ajuda do Cifute, enfim. O Fausto Vera, ontem, pela primeira vez, foi um jogador que resolveu falar sobre o assunto. Vamos ouvir. No, que mudó, trabajamos a parte táctica, né, que a gente precisaba melhorar. Y bueno, con un tiempo perdimos muchos meses de trabajo también. Entonces, ahora tenemos que melhorar, aprovechar que o treinador está haciendo las cosas bien. Y bueno, está junto para salir de esta situación y ya pensar en las próximas victorias. Olha, continua falando. Que a gente Eu já quero tava mandar um beijo falando- pra Lucrécia, a nossa cabeleireira aqui da TV Gazeta que faz aniversário. Posso mandar um hoje. beijo? Beijo. Nélio, Ana Luísa, Léo, palmeirenses da Coab Adventista Zona Sul. Obrigado pela audiência. Tá bom? Abração. Então, assim, eu penso que o Corinthians tem que seguir a vida dele, deixar o Vanderlei Luxemburgo seguir a dele. É, para de não ficar é? falando do E o Lucha, Fausto agora Vera, o que o Fausto está falando é a opinião dele. É. Dele que não vinha, dele que não vinha Oportunista. sendo Foi aproveitado oportunista, como exato. titular. Também acho. E é óbvio, ele vai chegar a falar que o trabalho do Vanderlei é melhor do que o do Mano Menezes, entendeu? Então, eu acho que o Corinthians tem que jogar bola, principalmente o Fausto Vera, que Então, desde que chegou, Rei posto, como é que era aquele ditado? Rei posto, rei morto. Então, acho que não tem que ficar falando desde do que outro. chegou o Fausto Vera, não atingiu ainda a expectativa. Acho que esse é o grande objetivo do Fausto. Eu não vou dizer, do que, próprio eu não vou dizer Corinthians. que o Vera foi traíra, porque o Luxemburgo já vou rodou, dizer né? Mas assim, ele foi muito oportunista, porque não era aproveitado por um motivo ou outro, né? E agora está sendo. E aí ele vem para falar, para dizer isso do Luxemburgo, acho uma tremenda de uma sacanagem. Disse nas Oportunismo entrelinhas, puro né? Dele. Disse nas entrelinhas. Pô, nem precisou de entrelinhas. E eu só quero lembrar que outros jogadores reclamavam que o Luxemburgo não treinava, né? É. E antes do Luxemburgo reclamavam que o VP, que é um passado mais distante, treinava muito. treinava muito.
E qual é a responsabilidade dos jogadores? Qual é a responsabilidade dos jogadores? Porque sabe o que acontece? O futebol Essa é a hoje, questão. os caras acham que é videogame, que o técnico é o joystick. Então tudo que o técnico... vocês jogam bola aí, meu. Vale também pro Abel. Também a culpa não é toda do Abel. Os jogadores caíram de produção. Também Mas acho. o Palmeiras a gente vai falar daqui a pouco de novo, né? E aproveitando, Michele, já que estamos falando do Corinthians, um abração pro Nelsão, o Samir, o Luan, o pessoal lá da Nova Prudentina, ontem nos recebeu lá com muito carinho. Domingo vão estar aqui, o pessoal da Nova Prudentina, aqui no Mesa Redonda, na nossa sala VIP. E também toda a equipe dele, o Fiel Robru, a galera do Fiel Robru, todo mundo ligado aqui no Gazeta Esportiva. Legal. Bom demais é o nosso YouTube aqui, que o tá que bombando. tá falando, bom, Mas YouTube? o pessoal é mais bipolar que eu aqui. O que é? Vocês são mais bipolares do que eu. Por quê? Silvestre só fala bem do Palmeiras. Silvestre só fala mal do Palmeiras. Garrafa é corintiano. Garrafa só fala mal do Corinthians. Vocês têm que se decidir. Hora de falar do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, pra vocês reclamarem agora do São Paulo. O zagueiro Beraldo, gente, sofreu uma fratura, sabe aonde? No nariz. Menos mal, né, do que no joelho, essas coisas. No nariz, durante a derrota por 2-0 pro Goiás na última quarta-feira. Ai, que fase. A lesão não vai tirar o jogador dos gramados, não, mas ele vai ter que usar aquela máscara, né, de proteção, como a que ele já apareceu usando no treino de hoje. É o Homem da Máscara de Ferro. Lembram desse filme? Lembrando que o Tricolor enfrenta o Grêmio amanhã, às 6h30 da tarde, no Morumbi. E aí? E o São Paulo? Vai falar do São Paulo? Você não quer falar um pouquinho do São Paulo? Jogo importantíssimo do São Paulo, Silvestre. Jogo importantíssimo. Como você lembrou lá atrás, o São Paulo, ele venceu a Copa do Brasil, é verdade. Continua com esse estigma de não ter vencido fora de casa no Campeonato Brasileiro. E se ele vence o Grêmio, bom, beleza, dá uma afastada legal da zona de rebaixamento. Se perde, vão começar a falar, lembra o Palmeiras que ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado? São Paulo tem que abrir o olho, porque do 10º colocado até o último, todo mundo ali no bololô da zona de rebaixamento, inclusive o São Paulo, que é o 10º, né? São Paulo tem 35, né? O pessoal aí tá com 30, 31. 30, zona de... 30, mas aí o Corinthians coladinho ali e tal. Isso. Não pode vacilar, não. É o que eu disse. O São Paulo jogou bem 3 jogos da Copa do Brasil. E olha e os 2 jogos do São Paulo. Os jogos contra o Palmeiras. Grêmio e depois Palmeiras na sequência. Fora de casa. Tá? No Allianz Parque. Acho que vai ser no Allianz Parque se não tiver show. Aí precisa ver a agenda de shows lá. A gente volta a falar com o José Paes. Ô Zé, que retorno do complicado, né, aí do Palmeiras no Brasileirão. O que acontece com o Verdão? O que a gente pode esperar desse Palmeiras aqui pra frente? A torcida quer que melhore, né, Michele? Porque esse retorno aí do Palmeiras no Campeonato Brasileiro não tá nada bom. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês que estão assistindo aí o Gazeta Esportiva, porque neste retorno, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro agora, de 2023, o Palmeiras fez 8 jogos, só conseguiu 3 vitórias, 3 míseras vitórias. Somou 10 pontos até aqui nessas 8 partidas, tem o 12º melhor desempenho entre os 20 clubes da Série A na primeira divisão agora de 2023. O Palmeiras, que eu repito, vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, a pior sequência aí da fase Abel Ferreira, desde que o Abel Ferreira assumiu o time do Palmeiras, né? E vocês comentavam aí, numa informação da Gabi, da nossa estagiária, que aumentaram o som lá depois da derrota do Palmeiras para abafar o grito da torcida. Foi constrangedor. Não demorou nenhum segundo para os caras aumentarem ali o som para tentar abafar a torcida do Palmeiras. O Palmeiras treinou hoje de manhã aqui na Academia de Futebol, já avisando o jogo contra o Coritiba no próximo final de semana, às 18h30, lá em Curitiba. Jogo importante aí contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Depois o Palmeiras, ele tem o São Paulo, jogo no Allianz Parque, viu, Silvestre? Jogo lá no Allianz Parque. Tem o Bahia na sequência e aí depois dessas 3 partidas, pega o Botafogo lá no Tapetinho, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Então vai pegar primeiro 3 times que estão na parte de baixo da tabela, depois só o líder do campeonato, jogo importante para o Palmeiras então contra o Botafogo. Para essa partida diante do Coritiba lá no Couto Pereira, o Endrick está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo ontem contra o Atlético Mineiro. É mais um problema aí para o Abel Ferreira, que também não estará no banco de reservas. Ele segue suspenso, tomou 2 jogos de suspensão depois daquela treta lá no jogo contra o Grêmio, viu, Michele? Então, tem que arrumar a casa para essa sequência da temporada. O Palmeiras agora está em 5º no Campeonato Brasileiro, saiu do G4 com a derrota para o Atlético Mineiro e com a vitória do Flamengo para cima do Cruzeiro, viu, Michele? Que situação do Verdão, minha amiga. Devolvo para vocês. Sextou, minha filha.
Testou, Zé. Você vai estar de folga, Zé? Não, né? De novo, não. Não, Olha o de medo novo, da chefe. não. Eu não te dei folga, né? Pô, voltou de férias, teve folga, Bora depois folga. trabalhar, Zé. Eu trabalho, eu tô achando que esse domingo é minha folga. Eu já falei pro pessoal, eles vão até me ligar. Toda hora acho que eu tô de folga, eu vou estar aqui. O Zé trabalha no domingo? O Zé trabalha Vamos também, pôr o Silvestre trabalha também. trabalhar no sábado também. Todo mundo vai Você faz a escala também? Não é? Você escala o time, você Eu se escalo escala e e se dá folga. Você tá que nem o Carpegiani no Flamengo de 81, talvez, é Eu me isso, escalo cara? Que era mais do que eu jogador e poderia me dar técnico. folga. Eu só fico colocando lenha na fogueira. Ó, é o seguinte, eu sei e eu bem. fico te dando um monte de folga É, e pra você você também. E por sua causa, Pra mim, ferrou não. nossa Você escala de ferrou o nosso de final de ano. Pra mim, eu Ferrou não. nosso É, final de bonitão, ano. apresentador do Mesa Redonda Deram- agora, blá, 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 blá. Deram blá, férias, todo mundo- tem que sair. Eu tô cumprindo ordens. É, desde que eu sou obrigada, senão eu ficava aqui. Bom, vamos falar do Que Palmeiras é o que então. interessa, né, na verdade. Palmeiras tem aí o Coritiba, É certo? um jogo bom pra se reabilitar, né, Eu Silvestre? também acho. É, mas sabe o que eu acho que vai se reabilitar? É contra o São Paulo na volta do Abel no Allianz Parque. Mas você tá achando que não vai, o Palmeiras não vence o Não, Coritiba eu no acho final de que o semana? Palmeiras não perde. Curitiba vem já caiu, perdendo. pô. O Palmeiras vem Todo perdendo. respeito, Acho né? que o Palmeiras não perde esse jogo, mas tem tudo pra ganhar. Mas, Mas é só assim, palpite, quando é um o Abel palpite. não pode estar lá, ele não vai nem pro jogo? Ou Não, ele fica lá no... ele fica na sala de controle. Ah, mas ele vai pro estádio. Não vai. O Abel é o Nem seguinte, jogo importante. Precisa dar um aumento de salário, a tia Leila precisa dar um Ah, aumento de lá vem salário ele bater no pro- Abel. pro- Mas tudo bem, eu defendo, eu pro faço João o Martins, contrapeso. né? Por quê? É, porque ele trabalha pra caramba também. Isso é- Faz um levantamento, Também, quantos jogos... também é expulso e suspenso direto o João Martins. Agora vamos foi, dividir agora também. foi o número 3 da comissão técnica portuguesa. Quer fazer o levantamento da entrevista aí? lá, que eu O senhor, esqueci o como nome do setorista, rapaz. pode trazer esses números pra gente Não semana vem que me vem. dar serviço, não, Quantos você não chefe de jogos? reportagem, não. Quantos jogos o João Martins já comandou esse Palmeiras? Tem que aumentar o salário dele, porque é uma responsabilidade treinar esse time. Ele treina É um pra caramba. trabalho O de Abel toda equipe, hora tá expulso, É um pô. trabalho de equipe. O Abel é o boi de piranha. Oi? Ele é o boi de piranha, sabe Que como é? é? O boi de piranha é o cara que se sacrifica. É um boi que se sacrifica pra passar toda a boiada no Rio com É piranha. 9 por 12 o reporta-retrato que você tem? Ou aquele pouquinho maior tipo de casamento? 10 por 15, Eu já ou falei 15 que o por único 21. retrato que eu tenho é da minha mulher, da minha filha, familiares. Você tem porta-retrato e do do Abel? Tele Tem. Santana. Ele Você não tem o E do meu, Tele não? Santana. Eu tô brincando. Tem o do Michele. Fechamos giro de repórteres com o Salazar. Vai pegar uma folga boa, hein, Salazar? Hoje eu tava num dia bom. 2, 3, 4, 5 de novembro. Tudo pode mudar aí. Tudo pode mudar até daqui a pouco. Mas vai lá, Capricha no Salazar. boletim. Fala pra ele caprichar. Vai viajar, Salazar. Capricha no boletim, Capricha no Salazar. boletim. Se gaguejar, perde a folga. Aumentou no clube, é isso mesmo, se gaguejar perde, vai, Salazar. Aumentou no clube a Se preocupação com o elogiar o rebaixamento, Yuri Salazar? Alberto também Valendo! perde a folga. Não vem com essa não, porque eu já marquei até viagem, já para não derrubarem a minha folga do feriado de novembro. Mas vamos falar do Corinthians, porque é o seguinte, o Mano Menezes comentou o que ele viu do time, o que ele gostou em relação ao resultado, em relação ao período de treinamento, né? Foi a primeira vez ele teve ali 10 dias para trabalhar com os seus jogadores. E também falou sobre essa questão da zona do rebaixamento. Lembrando, o Corinthians saltou ali para 13º lugar, se distanciou um pouquinho da zona do rebaixamento, mas continua só a 2 pontinhos do Santos, que abre o Z4. A situação continua perigosa. Pelo menos no domingo, o Corinthians vai jogar dentro de casa e contra o lanterna do campeonato, contra o América. É a chance do Corinthians, de fato, descolar dessa região. Mas vamos ver o que o Mano Menezes está pensando sobre tudo isso, Mi. Eu penso que, considerando tabela, você tem que pontuar. Tá? Talvez se a gente saísse de São Paulo e você me fizesse essa pergunta antes, nós talvez iríamos considerar o empate um bom resultado, né? Como estivemos com 3-1 no placar, você fica com aquele gostinho de ter cedido uma vantagem que no futebol as equipes já mais estruturadas, mais maduras, não costumam ceder, né? Como é o Corinthians que eu pretendo que seja. Mas existem momentos na temporada, existem momentos de rendimento, existem momentos de confiança. Acho que a gente está começando a recuperar essa condição e pode ter certeza que, se continuarmos assim, nesse nível que fizemos a boa parte do primeiro tempo, estamos de novo próximos a voltar a vencer, que é o que a gente quer no próximo jogo na nossa casa. Nós não estamos trabalhando nessa condição de criar uma pressão desnecessária. Nós temos que continuar pontuando do jeito que é necessário a partir de agora. Não dá para olhar para trás, o que ficou, ficou. E essa passagem de tabela era uma passagem bem difícil. Então a gente analisa tudo
A gente analisa o nível do adversário que a gente enfrenta, a gente sabe que tem momentos que você pontua um pouquinho menos. O que eu trabalho é com rendimento, que é o que a gente pode interferir. Achei que o rendimento melhorou, é o rendimento que dá perspectiva para a gente voltar a vencer logo aí na frente. Bom, então é já dando a análise dele. Então vamos olhar como que está a classificação do Brasileirão, porque deu uma boa mudada aí, né? Com os jogos aí que a gente viu essa semana até agora. Botafogo segue na liderança, 58 pontos. 58 pontos. Na vice tá o Red Bull Bragantino, 49. Aí chegou Flamengo, olha esse Flamengo, hein? Olha para trás, assusta, né? Aí tem Grêmio e Palmeiras, olha o Palmeiras lá, 44 pontos. Ih, Palmeiras não dá mais, gente. Palmeiras agora realmente não dá mais. Eu não Michele, acredito. não dá pra ninguém, Botafogo Eu acreditei campeão. no Palmeiras. Não dá pro Bragantino? Não. Não, Botafogo Palmeiras é não campeão. dá mais. Dá, matematicamente dá. O Bragantino tem um jogo com o Botafogo A ainda. avaliação não, é claro, técnica, claro. né? Pra Mas mim, é o que a gente Botafogo é o campeão menospreza o brasileiro. Bragantino. O Bragantino é um time que joga leve, não tem pressão. Sabe pra quem eu acho que é capaz Cuidado de dar do se Botafogo, bobear hein? pra esse Flamengo agora? Quando o Lúcio Flávio assume o Botafogo, Michele, sai o português, aí a coisa entra nos eixos, o Botafogo agora não perde esse campeonato. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, aí ó, Fluminense, agora tem ó, Fluminense, Cuiabá e virando a página, 11º lugar, temos São Paulo Internacional, Coringão, 32 pontos, tá triste, hein? Bahia, 14º, Cruzeiro e agora praticamente ali na zona de rebaixamento, não, o Vasco, aí sim na zona, Santos, Goiás, Curitiba e América. Olha o Santos, gente, que situação. Do São Paulo para baixo, todo mundo entra nessa briga, Silvestre. E a avaliação do Mano, para mim, ela é perfeita no aspecto de um ponto. Você olhando para a tabela, quando você olha para a tabela, esse um ponto foi muito bom para o Corinthians, por estar jogando com o Fluminense. Ele tem a obrigação, domingo, você vai estar acompanhando, não é você, mas o Salazar, né? Não é o Salazar, enfim, não interessa quem vai acompanhar, a gente vai acompanhar lá. O Corinthians precisa ganhar do América esse jogo. Você tá louco pra fazer esse cara? Não, né, que eu tô querendo lembrar que a gente vai ter mesa redonda domingo e aí a gente vai estar ao vivo. A gente vai estar ao vivo lá do Mesa Redonda mostrando essa é uma vitória que é fundamental para o Corinthians eliminar ou afastar bem essa possibilidade de rebaixamento. É o Zé Paz que tá lá. O José. Ó, pessoal, domingo tem mesa redonda. Pode falar mais um pouquinho? Quer falar do Corinthians também, ó, Silvestre? Não, tudo bem, eu concordo, assino embaixo as palavras do Garrafa, né? O Corinthians precisa dessa vitória urgentemente para dar uma subidinha ali, que seja no próximo jogo. E Corinthians não vai conseguir Libertadores no ano que vem, então, disputar? Não, né? Não. É Sul-Americana e olhe lá, né? Não vai conseguir, porque onde Quantas tá vagas na vão tabela... abrir para Libertadores? Aqui daqui a pouco também esse negócio de G4, G6. vira G6. Daqui a pouco Gente, assim, ó. o objetivo do Corinthians é fugir do rebaixamento. Vamos falar a realidade. Domingo mas tem calma aí, mesa redonda. vai chegar o dia, Michel, em que quem não cair para a segunda divisão, para a Série B, classifica para Libertadores. 9 da noite, tem mesa redonda, Luiz Andreoli, Sérgio Soares com a gente, o programa vai estar bom Naninha, demais. Sala VIP, muita informação, tudo sobre a rodada. Vem com a gente, domingo. Bora com a gente. Tchau, Garrafa. Tchau, Silvestre. Já? Beijo pra vocês. Bom final de semana.